E aí, família, belezinha com vocês? Eu sou o André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje nós vamos contar o caso Mércia Nakashima, que ganhou repercussão de tal forma ao ponto de o júri popular ser transmitido ao vivo para todo o Brasil e mundo. Lembrando a todos que temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 20 horas. E agora sim, vai vendo? Caso Mércia Nakashima. Refere-se à morte da advogada brasileira Mércia Nick Nakashima, de 28 anos, que foi afogada, trancada dentro do próprio veículo na represa Nazaré Paulista, interior de São Paulo, próximo às margens da rodovia D. Pedro I. O ocorrido foi no dia 23 de maio de 2010. Natural de Guarulhos, nasceu no dia 6 de outubro de 1981. Brasileira com ascendência japonesa, era filha do casal Janete Nakashima e Makoto Nakashima. Então nós vemos aí mais um caso de feminicídio onde uma jovem muito atraente que se relacionou com um homem mais velho, infelizmente teve sua vida ceifada. Bom, de uma forma rápida, simples, clara e objetiva, vamos resumir aqui esse emaranhado de informações. Mércia, que desapareceu no dia 23 de maio, após participar de um almoço em família na cidade de Guarulhos, de acordo com familiares, teria deixado a residência da sua avó onde aconteceu o almoço, isso por volta das 18h30, com o objetivo de retornar à sua casa. Um trajeto que levaria, no máximo, 5 a 10 minutos. E quem estava ao seu lado afirma que antes dela sair, Mércia recebeu um telefonema, seu ex-namorado, que também era o seu ex-sócio num escritório de advocacia, Misael Bispo de Souza. Bom, então a gente já começa a entender aí que isso começa a ficar estranho, bem estranho. 2 dias após o caso, a família passa a procurar ostensivamente pela advogada. Por incrível que pareça, no dia 27, Misael vai à polícia sem ser notificado, para prestar um depoimento. No dia 31 de maio, ele é notificado oficialmente para dar esclarecimento, só que nessa feita, já como suspeito do caso. No dia quando ele foi a prestar o depoimento, segundo o delegado que estava aí nesse caso, Misael chegou lá todo cheio de manha, todo cheio de pose. Para quem não sabe, Misael Bispo é um cidadão que gosta de sempre dar a última palavra. Ele tem a reputação de ser o dono de Guarulhos, porque há quem diga que ele queria se eleger por ser um advogado, digamos que influente, e também por ter passado já pela polícia militar. Ele acredita que pode dizer a última palavra em tudo e agir da forma que bem entender e quiser. Porém, ele deixou uma informação vazar. Ao dizer que o veículo dele tinha um seguro, porque era um carro valioso, ele chamou a atenção do delegado, a qual, por sua vez, fez a questão de indagá-lo. Ué, você tem um carro de luxo, um carro bom, né? E tem seguro? Tá certo. Quando ele saiu após o seu depoimento, junto com seus 2 advogados, ele decidiu então, o delegado, dar uma analisada mais a fundo e descobriu o quê? O veículo dele tinha um rastreador. Mércia, sem saber o que ela fez. Ela foi atrás não só do veículo dele, mas também do veículo dela, o melhor seguro. E um seguro que fosse melhor, mais viável e mais barato por sua vez, tinha uma espécie de car system, ou seja, um rastreador, e assim ficava mais fácil, né, da pessoa saber onde estava o veículo. Misael, sem saber disso, estava sendo rastreado todo momento, e foi a sua primeira grande falha. O próprio delegado fala que já tinha o culpado, mas e o corpo? Onde estava? Qual era a situação? Já no dia 27, quando ele foi oficialmente notificado, ele teve que esclarecer. Ele não esperava essa informação de que a polícia já era ciente que o veículo dele tinha sido rastreado. Então ele inventou
a desculpa de que o seu veículo estava parado exatamente naquele dia, na hora em que ela sumiu, por um período de 3 horas, em um hospital. O veículo foi encontrado lá em um hospital, mas onde Misael estava? Misael confirmou que tentou ligar para Mércia no dia em que ela desapareceu, mas afirmou que não conseguiu falar com ela. Quando questionado sobre a afirmação do seu carro quando esteve próximo à casa da avó da advogada no dia do desaparecimento, Bispo confirmou isso, mas ele falou que estava com uma garota de programa no exato momento, porém sem dar qualquer tipo de referência sobre a mulher. Segundo Samir Haddad Jr., o advogado que o representou, Misael Bispo de Souza, seu cliente, morava próximo à casa da avó de Mércia, o que justificaria o fato do veículo ter estacionado no local e no dia do desaparecimento de Mércia. Ainda de acordo com o Dr. Haddad Jr., Mércia vinha sendo então ameaçada por um ex-cliente, para quem ela teria atuado em ações tanto de divórcio como na área trabalhista, e que o mesmo não teria ficado satisfeito com o resultado dos processos. Segundo ele, amedrontada, Mércia pediu a Misael que fosse buscá-la. Entretanto, a pasta com os processos onde Mércia cuidava para seu cliente, identificado como Messias, foi encontrada na tarde do dia 16 de junho de 2010, pela irmã da vítima, Cláudia Nakashima, e, de acordo com um advogado da família de Mércia, Alexandre de Sá Domingues, o cliente não teria nenhum motivo para fazer tais ameaças. Ou seja, esse possível álibi que ele criou aí não deu certo. Um outro detalhe que eu preciso lembrar também é que o bispo, Misael Bispo, ele já tinha também criado alguns álibis para ele. O ocorrido foi em um domingo, porém, na sexta-feira ele já tinha saído com ela. No sábado, teria ido a um shopping. Enfim, ele meio que de uma forma, digamos assim, à la Flor de Lis, tentou criar alguns álibis, mas não deu certo. Parece que é ironia do destino. Aconteceu uma coisa inacreditável. Olha só. No dia 10 de junho de 2010, por meio de uma denúncia anônima feita diretamente à família da vítima, o veículo da advogada, um Honda Fit Prata, foi encontrado na represa da cidade de Nazaré Paulista. O veículo, que estava submerso a uma profundidade de aproximadamente 6 metros, tinha o seu vidro do motorista aberto e estava com os pertences da advogada. No dia seguinte, o corpo de Mércia foi encontrado na mesma represa, tendo o reconhecimento sido feito pelo seu pai e irmão, o também advogado Márcio Nakashima. E olha só que situação. Havia passado mais ou menos 12, 13 dias do ocorrido. O pai de Mércia estava inconsolável com a situação. E um amigo dele, cabeleireiro, chegou nele e deu uma notícia. Olha, veio uma pessoa aqui cortar o cabelo comigo. E essa pessoa, que trabalha em determinado ramo, estava pescando de noite e ele ouviu 3 gritos. E no momento que ele ouviu 3 gritos, ele viu o veículo sendo jogado no meio do lago ali. Então ele chegou e falou essa coisa aí pro pai da Mércia, onde por sua vez passou a informação para o seu filho, o irmão da Mércia, o advogado Márcio Nakashima. Márcio Nakashima, muito perturbado com essa informação, chegou no delegado e falou: olha, delegado, aconteceu isso, tem uma história para te contar. E o delegado não queria acreditar muito não, mas falou: vamos ver, né? E foi e começou a dar crédito ao que ele estava falando. No mesmo momento que estava tendo a investigação, onde o delegado estava indo por um lado por um rumo, procurando saber se realmente o Misael Bispo tinha feito isso, e também se possivelmente tinha alguém envolvido no caso, no outro lado nós vemos que o pai da Mércia estava fazendo uma investigação paralela. E nisso daí ele chamou alguns bombeiros, e os bombeiros foram até o local para fazer ali, a averiguação se encontrava o corpo, o veículo, alguma coisa. E olha só que coisa, olha o detalhe intrigante.
O bombeiro que havia mergulhado tentou por um bom tempo ali, parece que ele estava cerca de 2, 3 horas e não conseguia encontrar nada. Absolutamente nada, 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 nada. E o pai dela era tão insistente, mas tão insistente, que o bombeiro ficou sem reação e falou assim: tá bom, eu vou ir mais uma vez. Ele mergulhou, ficou mais ou menos 15 minutos e como a visão é turva, você quase não enxerga nada, ele falou assim: vou subir porque eu não quero mais ficar aqui, não tem nada aqui. Ele já tinha averiguado tudo, 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 tudo. No momento que ele foi virar para trás para poder subir, ele encostou no carro, justamente nesse momento. Lógico, ele já avisou todo mundo ali, né, toda a equipe, que fez questão de já rebocar o carro, e no momento que rebocaram o carro, infelizmente o corpo de Mércia tinha saído. Reconheceram o carro, viram que era ela. Só que como abriu o vidro no momento que foi puxado, o corpo dela saiu e foi encontrado justamente próximo ao lugar aonde o pescador havia visto, mais ou menos 100 metros de distância, ou seja, do outro lado do lago. Foi lá que o corpo foi encontrado. Agora fica uma indagação. Será que realmente Misael Bispo fez tudo isso sozinho? Conforme as investigações continuavam, testemunhas disseram ter visto Misael conversando dias antes do crime com o vigia Evandro Bezerra da Silva, a qual abandonou o trabalho logo após o carro ser retirado da represa. Evandro então passou a ser considerado igualmente suspeito e teve a sua prisão preventiva decretada no dia 25 de junho. Foi preso em julho, tentando fugir para o estado do Sergipe. Mediante depoimento, Evandro disse que combinou com Misael de buscá-lo na represa Nazaré Paulista no dia 23 de maio, o mesmo do desaparecimento de Mércia, porém mudou a versão negando o envolvimento no crime. No entanto, depois de ser preso em 2012, ele contou novamente à polícia a mesma história. A prova final acabou incriminando Misael. Foi quando um pedaço da água que estava presa no seu sapato, a mesma que, segundo a perícia, só havia sido encontrada justamente na represa. E vemos aí que, depois de ter visto esse outro lado, esse outro âmbito, e também graças àquela parte que eu falei do veículo, foi investigado minuciosamente, detalhadamente, ponto a ponto do caso. Por exemplo, o veículo dele foi constado todas as vezes nos últimos 40 dias onde ele tinha passado. E justamente nesse posto aonde esse vigia trabalhava, ele tinha passado diversas vezes. De vez em quando, até mais de 2 ou 3 vezes ao dia. Foi constatado que também o número de telefone que ele tinha, aliás, os números, ele tinha 6 números de telefone. Ambos tinham, digamos que, muitas ligações com Mércia. Só que no dia do desaparecimento, teve um único telefone que teve ligação com ela. Os outros 5 números que ele tinha faziam ligações constantes a Mércia, às vezes 3, 4, 5, 10 vezes no dia. Só que nesse dia em especial do desaparecimento, esse número ligou uma única vez e depois nunca mais ele funcionou. Então, encontramos aí o corpo. Infelizmente, Mércia tinha partido dessa. Vimos também agora essa versão que vai de encontro a tudo e encontramos o responsável do crime. Mas e agora? O que seria então de Misael Bispo? Depois que foi constatada a causa da morte, afogamento, de acordo com a polícia, depois de que Mércia havia tomado um tiro no queixo, sobre a motivação de que Misael não se conformava com o fim do relacionamento e perseguia Mércia com o objetivo de reatar o seu namoro, Evandro acabou sendo preso no dia 9 de julho de 2010 em Aracaju, capital de Sergipe. Embora ele tenha sido solto em 9 de agosto por meio de um habeas corpus, Misael também foi preso preventivamente no dia 27 de julho de 2010. E igualmente solto no dia 5 de agosto de 2010,
através de um HC, que causou uma reclamação no Ministério Público em 9 de agosto contra o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em dezembro de 2010, ambos entraram para a lista de procurados da Polícia Civil de São Paulo, após a Justiça ter pedido novamente a prisão deles e também de ter decidido que eles iriam a júri popular. Misael se entregou à polícia em fevereiro de 2012 e Evandro foi preso em junho do mesmo ano. No dia 15 de março de 2013, após 4 dias de júri popular, a qual contou com a comunicação audiovisual na íntegra, Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de reclusão pela morte de Mércia Nakashima em regime inicial fechado. Porém, o advogado de acusação Alexandre de Sá recorreu à sentença por achar a pena muito branda e foi aumentada depois para 22 anos e 8 meses, sendo que foram consideradas circunstâncias agravantes que qualificaram o crime, ou seja, por motivo torpe, que era o fim do namoro, emprego por meio cruel, por tiro a pontos vitais do corpo e impossibilitando a defesa da vítima, um crime triplamente qualificado. E ele cumpre pena no presídio militar Romão Gomes, na capital, por ser um policial reformado. Evandro, condenado em julho de 2013 a 18 anos e 9 meses de prisão por homicídio doloso com 2 qualificadoras, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Porém, entretanto, todavia, em setembro de 2018, Evandro conseguiu uma progressão de pena para o regime semiaberto, podendo trabalhar fora da prisão e tendo direito a saídas temporárias em dias festivos. Em janeiro de 2011, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, STF, julgou também inviável um novo HC em que a defesa de Misael buscava pela redução da sua pena de 22 anos e 8 meses para 20 anos. O caso gerou grande repercussão nacional, tendo sido também noticiado na Globo, Record, e houve cobertura do caso no programa do apresentador Datena na Band e também no próprio site do STF, publicando a notícia em 2012 sobre o julgamento. Foi então um julgamento histórico, pois o primeiro julgamento televisionado transmitido ao vivo na história do país. E ainda, para encerrar com chave de ouro, vocês sabem que o meliante sempre tenta dar um jeitinho, né? O advogado da família de Nakashima, Alexandre de Sá, disse mediante entrevista em janeiro de 2011 ao jornal Agora São Paulo, que em outubro de 2010, o carro do irmão de Mércia foi atingido por outro na cidade de Guarulhos. De acordo com o delegado, a polícia apurou que o motorista era um PM, inclusive do mesmo batalhão do ex-policial Misael. Em 23 de janeiro de 2011, o irmão e também a mãe de Mércia foram perseguidos por 2 motoqueiros em Bom Jesus dos Perdões, mais ou menos 76 quilômetros de São Paulo, levando o carro a cair em uma ribanceira. Ambos ficaram feridos. Durante algumas entrevistas mais recentes, o irmão de Mércia fala que sua mãe, a partir do momento, ficou num estado, digamos que assim, delicado. Só dorme à base de remédios e a sua vida nunca mais foi a mesma. O veículo que a Mércia tinha foi presente de uma tia. E essa tia, infelizmente, há pouco tempo atrás veio a óbito, digamos que vítima da depressão. Quando Misael Bispo fez isso com Mércia, não acabou somente com a vida dela, mas sim de toda uma família. Mas e aí, o que vocês acharam deste caso? Comenta aí a opinião de vocês. Obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção pelo baixinho. E até um próximo caso.